Bom dia a todos, nós somos do grupo 2 e nós vamos falar um pouco sobre o câncer de mama, trazendo uma abordagem multifatorial. Nosso grupo é formado pela Daniela, Eduarda, Gabriela, Janaína, Laura Júnia, Laura Melo e por mim, Matheus, tendo como professora Maria Odete. Bom, primeiramente vamos falar o que é o câncer. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Aqui embaixo a gente pode ver um pouco melhor essa definição. À esquerda nós temos uma célula normal que se replicou, formou um tecido e esse tecido é o que vai formar o órgão. Do lado direito nós temos uma célula cancerosa, se replicou, infiltrou o tecido e esse tecido acomete parte ou até mesmo o órgão por inteiro. Bom, mas o que causa o câncer? O câncer não tem uma causa única, ele é uma doença multifatorial, ou seja, é causada por uma combinação de vários fatores ambientais e genéticos. Temos, por exemplo, uma alimentação rica em alimentos com altos conservantes, rica em agrotóxicos favorece o aparecimento do câncer. Temos também os efeitos da radiação, nós colocamos como exemplo a radiação ultravioleta, mas temos também radiação proveniente de exames como raio-x, como ressonâncias magnéticas, e temos também fatores genéticos que independem da nossa vontade. Mas quais são os fatores ambientais de predisposição? Bom, nós temos o tabagismo, a obesidade, o alcoolismo, a alimentação inadequada, sedentarismo e exposição inadequada ao sol. Então, todos esses fatores são fatores externos, fatores que nós podemos controlar, fatores relacionados com hábitos de vida. Nós podemos ter controle sobre eles para evitar o aparecimento de um câncer. Como fatores genéticos de predisposição, nós temos mutação herdada, mutação adquirida, oncogenes e genes supressores de tumor. São fatores que independem de nós, diferentemente daqueles fatores que nós vimos anteriormente, que são os fatores externos. Bom, as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, nós temos que entre 80% e 90% dos cânceres estão associados a causas externas, a causas que nós citamos anteriormente. Tivemos uma incidência de 51,29 casos por 100 mil mulheres, sendo assim, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, seguido pelo de cólon e o de reto. Nós temos aqui abaixo uma imagem com um gráfico que mostra que outros tipos de câncer representam 54%, o câncer de mama representa 30%, cólon e reto 9% e colo de útero apenas 7%. Então é um câncer com alta incidência. À direita nós temos uma imagem que compara os fatores externos com os fatores independentes de nós. Por exemplo, de 10 a 20% são fatores genéticos, que não dependem de nós. E 80 até 90% são fatores externos, relacionados a hábitos de vida, como alimentação, tabagismo, alcoolismo, prática de exercícios físicos. As estatísticas da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, temos que o câncer de mama é o quinto em questão de mortalidade no mundo. Uma a cada 4 mulheres que têm câncer diagnosticado tem câncer de mama, e em 2018 foram estimadas mais de 627 mil mortes. Então é um câncer com alta incidência, e devido a essa alta incidência, ele também tem uma alta mortalidade, uma alta taxa de mortalidade, como vimos aqui. Vou passar agora para a Gabriela, que vai falar um pouquinho mais sobre a doença para nós. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a metástase e eu queria que vocês fossem acompanhando por essa imagem. A metástase é quando o tumor, que está representado no primeiro quadrinho, ele se dissemina além do local de onde ele começou. Então, a gente percebe na sequência que no segundo quadro tem um crescimento dessas células. E no terceiro, a gente percebe que fragmentos, partes de células entram na corrente sanguínea ou pela linfa e podem crescer em um outro tecido, mais perto ou mais longe. Então, cerca de 30% dos cânceres de mama, eles se tornam metastáticos. Pode passar. Vou falar um pouquinho também sobre os direitos da pessoa com câncer, que muita gente não conhece. Então, no site do INCA, que vocês podem ver aí embaixo, tem muitas informações, tem uma lista de direitos dessas pessoas,
Então, vocês podem consultar. Eu trouxe 3 de exemplo. Então, a pessoa com câncer, ela tem direito à isenção do imposto de renda. Alguns municípios, eles prevêem também a isenção do IPTU. E na fase sintomática da doença, o trabalhador com câncer, ele pode realizar o saque do FGTS. Pode passar, por favor. O tratamento do câncer, ele vai variar de acordo com o tipo de câncer, o tipo de paciente. Então, pode ocorrer uma combinação dessas terapias, cirurgias, ou elas podem ser realizadas de forma separada. Então, nós temos a cirurgia, que seria a retirada do tumor por meio da operação, a quimioterapia, que é uma terapia medicamentosa, que leva esses medicamentos, né, para todas as partes do corpo, então o corpo inteiro é tratado. A radioterapia, que já é mais local, então ela vai utilizar de radiações ionizantes para destruir ou impedir o aumento das células tumorais. E também temos o transplante de medula óssea, que objetiva reconstituir uma medula saudável. Pode passar. A prevenção do câncer, ela se dá de diversas formas. Então, nós temos a prevenção primária, que tem como objetivo impedir que o câncer se desenvolva, a prevenção secundária, que tem como objetivo detectar e tratar doenças pré-malignas. Por exemplo, as lesões causadas pelo HPV, que podem gerar um câncer de colo de útero. Então, nós temos algumas dicas para prevenir contra o câncer, e a maioria delas a gente já conhece. Então, não fumar, manter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar atividades físicas, fazer exames preventivos, como o Papa Nicolau, que é muito importante, vacinar as crianças contra o HPV, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar alimentos processados, exposição solar entre 10 e 16 horas, e usar proteção solar e outros acessórios, como chapéus e bonés. Pode passar. A amamentação é uma forma muito interessante de se prevenir contra o câncer de mama, e muita gente não sabe disso. Acontece que durante o aleitamento, as taxas de alguns hormônios que favorecem o desenvolvimento do câncer, elas caem. E além disso, alguns processos também, como a eliminação e a renovação de células da região mamária, que poderiam ter lesões, são processos importantíssimos que acontecem durante a amamentação e que ajudam a mulher a se prevenir contra o câncer de mama. Pode passar. O autoexame, ele é indicado para mulheres a partir de 20 anos. E o objetivo dele é detectar alterações que podem desenvolver o câncer. Então, aqui embaixo a gente tem uma cartilha que explica como fazer o autoexame da mama. Então, em frente a um espelho, você vai observar o bico, o seio, a superfície e o contorno das mamas, ver se tem alguma alteração. Vai também levantar os braços e ver se com esse movimento aparecem algumas alterações também. O próximo passo seria você colocar o seu braço esquerdo na nuca e com a mão direita você vai apalpar o seio e vice-versa. Se você colocar o seu braço direito na nuca, você vai utilizar a mão esquerda para fazer esse processo. Você vai fazer movimentos circulares, suaves, leves, com as pontas dos dedos e observar se tem algum nódulo, alguma alteração que você perceba. O próximo passo seria apalpar também as axilas, que é muito importante e muitas mulheres se esquecem das axilas. Então, você vai notar também os nódulos, se há nódulos e se esse processo pode ser ou não doloroso. E o próximo passo seria você comprimir os mamilos e observar se sai alguma secreção. Então, qualquer alteração nesses passos, você vai comunicar ao médico. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o câncer e o SUS. Muitas pessoas não sabem também, mas o SUS, ele garante ao paciente o tratamento integral contra o câncer em até 60 dias após a data que foi emitido o laudo que comprova a doença.
Ou seja, o paciente ele tem direito a exames, medicamentos, internação e até procedimentos mais complexos, como cirurgias, quimioterapia, radioterapia. No site do INCA, vocês conseguem ver mais informações sobre as unidades e centros de assistência de cada estado. Pode passar. Algumas observações são importantes. Vocês podem ver que o nosso trabalho, ele tem o foco as mulheres. Só que é muito importante frisar que o câncer de mama, ele não acomete só mulheres. Também pode ocorrer nos homens. Só que, como vocês podem perceber pelos dados, de acordo com a Agência Brasil, somente 1% dos cânceres de mama no Brasil tem incidência nos homens. Então, por isso que o nosso trabalho ele teve um foco tão grande nas mulheres. Esse link é uma sugestão de um vídeo, é uma propaganda que critica a censura dos seios femininos. Então, mesmo que a propaganda tenha o intuito de mostrar como fazer o autoexame, vocês podem perceber que sempre é censurado. Então, essa campanha teve como objetivo criticar isso e eles ensinaram a fazer esse autoexame numa mama masculina. Então, seria muito interessante vocês assistirem esse vídeo. Pode passar. Agora a Janaína vai falar um pouquinho para a gente sobre as integrações com as matérias do perito. Pode passar. A biofísica e a bioquímica são ótimas ferramentas para o estudo do câncer e também para o desenvolvimento de novas terapias, porque elas permitem a compreensão dos fenômenos biológicos a nível molecular e criam estratégias de interferência e manipulação buscando a cura. Se o câncer surge, é porque houve alguma alteração molecular no organismo. E estudos citopatológicos mostram que as características físicas das células cancerosas, como menor rigidez e menor viscosidade, facilitam o processo de metástase. Então, tudo o que acontece é reflexo de mudanças na composição interna da célula. E no caso do câncer de mama, há uma alteração da expressividade da proteína HER2, em que ela aumenta e atua no crescimento das células mamárias cancerosas. Para se diagnosticar o câncer de mama, tem que ser feita uma biópsia do tecido mamário e o resultado da biópsia é conhecido como laudo anatomopatológico. Uma característica bioquímica que se repete em cânceres, não só no câncer de mama, é a superexpressão de receptores proteicos de membrana que ativam vias metabólicas importantes para o crescimento e reprodução da célula cancerígena. E um receptor de membrana conhecido é justamente a HER2. Um tratamento para impedir a superexpressão da proteína HER2 é a técnica da vacinologia reversa, que é o desenvolvimento de uma molécula reconhecedora dessa proteína, que quando em contato com a HER2 é internalizada para a célula e desencadeia sua morte. Outro tratamento é a quimioterapia. E para os tumores HER2 positivos, há medicamentos específicos que têm como alvo a proteína HER2 e podem ser administrados junto com a quimioterapia. Pode passar, por favor. A saúde da família é considerada uma estratégia primordial para a organização e fortalecimento da atenção básica. Ela conta com o trabalho de equipes de multiprofissionais que desenvolvem ações de saúde e foi organizada para promover a qualidade de vida da população, atacando potenciais causadores de doenças. Então, ela pretende, de certa forma, mudar o regime assistencial atual, que ainda se preocupa muito mais em tratar doenças em vez de preveni-las. O Programa Saúde da Mulher faz parte dos projetos de prevenção de doenças e promoção da saúde e é voltado à prevenção de fatores de risco que podem contribuir para o surgimento do câncer de mama. Nesse contexto, a gente pode destacar o papel das equipes de saúde da família dentro da atenção primária à saúde por serem os responsáveis pelo rastreamento do câncer de mama. As equipes divulgam informações sobre os fatores de risco, sobre ações de prevenção e detecção precoce, orientando a adoção de hábitos saudáveis. Essas ações facilitam o acesso ao conhecimento prévio das mulheres na detecção precoce do câncer de mama, dando a elas autonomia para o autocuidado.
As equipes também cuidam das pacientes com diagnóstico positivo, com tratamentos específicos, de acordo com a realidade e gravidade de cada caso. E agora eu vou passar a fala para Eduardo para continuar explicando mais um pouquinho para a gente. Então, o câncer de mama, assim como todos os demais tipos de câncer, acontece devido a uma alteração genética. Essa alteração pode ocorrer ao longo da vida, em razão de condições externas, como estilo de vida e ambiente, ou pode ser herdada dos pais. A predisposição genética a tumores é mediada pela herança da inativação de genes supressores de tumores, particularmente em famílias de alto risco. Os mais importantes genes supressores de tumor associados com o câncer de mama são os genes BRCA1 e BRCA2, que, quando mutados, suprimem os chamados genes protetores, que regulam diretamente o crescimento celular, e os genes de manutenção, que estão envolvidos na reparação de danos do DNA e de manutenção da integridade genômica. Essas mutações são responsáveis por cerca de 10% dos casos de câncer mamário. E todo mundo tem esses genes, mas algumas pessoas herdam uma forma mutada de um ou dos dois genes, aumentando os riscos de desenvolver câncer de mama e também de ovário. Pode passar. Aqui nós colocamos o mapeamento genético de uma paciente com câncer de mama, no qual foi avaliada a presença de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. No exame é mostrado o locus e as regiões dos exons que foram analisadas. Pode passar. E aqui, no resultado do exame, temos o detalhamento do histórico familiar da paciente, os genes analisados, BRCA1 e BRCA2, e a constatação de que não foram detectadas variantes patogênicas, indicando, nesse caso, que não havia mutações em tais genes. Pode mudar. Em enfermagem no contexto histórico-social, nós associamos o tema à Florence, já que ela foi responsável por inserir na nossa profissão as metas de cuidado e uma assistência individualizada e humanizada. Assim, a consulta de enfermagem deve contribuir para o enfrentamento do câncer de mama pela mulher e pela família. Além disso, o enfermeiro deve estar atento à linguagem da paciente, orientando-a sobre seus anseios e atuando na melhoria da qualidade de vida. Deve também ter empatia para compreender o ser humano em todas as situações. Pode passar, por favor. E por último, em metodologia científica, nós colocamos a combinação dos descritores e operadores booleanos que utilizamos para fazer a pesquisa, bem como os sites de referência, portal BVS e Cielo, e um exemplo de referência utilizada no trabalho. Pode passar. Concluímos que o câncer, assim como vimos pelos dados apresentados, acomete muitas mulheres no Brasil. Com isso, destacamos a importância do autoexame e de demais exames preventivos para evitar a doença. E finalizamos por aqui com todas as nossas referências. Espero que tenham gostado da apresentação. Obrigada.